Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar. Graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja mais uma vez com os amados irmãos, não só da minha denominação, mas também de todas as denominações, né? Não só do nosso país, mas fora do país também. Aqui quem vos fala mais uma vez é o irmãozito da cidade de Limoeiro. E se você estiverem gostando dos estudos bíblicos das pregações, você deixa aí, né? Você se inscreva no canal, aí no canal abaixo, bota um dedinho no sininho, em cima coloca todas, do lado direito, e do lado esquerdo coloca um dedinho no like, né? Que vocês vão aprender um pouco sobre a palavra de Deus. São estudos de A a D, como eu digo sempre na palavra de Deus. Esse vai ser o 67º estudo, todo no livro de Juízes, no Velho Testamento, onde vai abranger, falar de várias pessoas. Amém? E desde já eu agradeço a todos que já se inscreveram no canal. E vocês que se inscreveram no canal, mandem um zap aí, ou o número do telefone de vocês, de novo para o zap do irmãozinho, porque o zap foi todo apagado e eu estou pedindo a todos, né? Muitos já não é se inscrever, é mandar um zap de novo com o número. O número é o mesmo, né? Só que o zap foi apagado, mas infelizmente é assim mesmo. E eu agradeço a atenção de todos, né? E vamos dar início ao trabalho louvando o hino do cantor cristão de número 137, que tem como título Pão da Vida, que nos diz assim: enquanto, ó Salvador, teu livro eu leio, meus olhos vêm abrir, pois quero ver da primeira letra além. A ti, Senhor, eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Da vida ao pão és tu, vem, pois assim, satisfazer, Senhor, a mim. Amém. Amém. E para a reflexão dos amados irmãos, eu vou deixar aqui no livro de Salmos só 2 versículos. No capítulo 30, no livro de Salmos, de número 37, né? Que não tem capítulo, número 37. E os versículos são 4 e 5, que nos diz assim: deleita-te também no Senhor, que Ele concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e tudo Ele fará, ou mais Ele fará. Isso é o Salmos 37, e os versículos 4 e o 5, para a meditação dos amados irmãos e dos queridos ouvintes. Que nosso Deus nos abençoe. Agora vamos ao 67º estudo, todo no livro de Juízes, no Velho Testamento. Então aqui a gente vai falar um pouco de Débora, né? Foi uma juíza, uma estrategista de guerra, além de ser profetisa. A gente vai falar de Gideão. Então a primeira são 11 perguntas, com 11 respostas. Primeira pergunta: qual filho de Jerubaal escapou da morte de Abimeleque? Qual o nome dele? Resposta: letra A, Joás. Letra B, Jotão. Letra C, Gideão. Ou letra D, Jerubaal? Qual dessas letras é a resposta correta? Quem respondeu a letra B, respondeu corretamente. Está escrito no livro de Juízes, capítulo 9, e o versículo é o de número 5. Quem respondeu a letra B, respondeu corretamente. Segunda pergunta: quantos irmãos Abimeleque matou para se tornar rei? Resposta: letra A, 60 irmãos. Letra B, 50 irmãos. Letra C, 70 irmãos. Ou letra D, 80 irmãos? Quem respondeu a letra C, respondeu corretamente. Abimeleque matou 70 irmãos. Está escrito no livro de Juízes, capítulo 9,
e o versículo também é o de número 5. Terceira pergunta: quantos filhos teve Gideão? Letra A, resposta: 70 filhos. Letra B, 50 filhos. Letra C, 80 filhos. Ou letra D, 40 filhos. Qual dessas letras é a resposta correta? Quem respondeu a letra A, 70 filhos, respondeu corretamente. Está escrito no livro de Juízes, capítulo 8, o versículo é de número 30, que nos diz assim: e teve Gideão 70 filhos, que procederam da sua coxa, porquanto tinha muitas mulheres. Quem respondeu a letra A, respondeu corretamente. Quarta pergunta: qual capítulo e versículo um anjo fala com Gideão no livro de Juízes, que nos diz assim: então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Resposta, letra A, está escrito no livro de Juízes, capítulo 6, e o versículo é número 18. Letra B, no capítulo 6, e o versículo número 36. Letra C, no capítulo 6, e o versículo número 31. Ou letra D, no capítulo 6, e o versículo é o de número 12. Qual dessas letras é a resposta correta? Quem respondeu a letra D, respondeu corretamente. Está escrito no livro de Juízes, no capítulo 6, e o versículo é o de número 12. Quem respondeu a letra D, respondeu corretamente. Quinta pergunta: Débora, além de ser profetisa, qual posto que ela assumia sobre a Israel naquele tempo? Qual capítulo e versículo no livro de Juízes está escrito? Resposta: letra A, no capítulo 4, o versículo é o primeiro. Letra B, no capítulo 4, e o versículo é o de número 13. Letra C, no capítulo 4, e o versículo também é o de número 4. Ou letra D, no capítulo 4, e o versículo é o de número 14. Qual dessas letras é a resposta correta? Quem respondeu a letra C, respondeu corretamente. Está escrito no livro de Juízes, capítulo 4, e o versículo também é o de número 4, que nos diz assim: e Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava a Israel naquele tempo. Ela também era juíza. Então, além de profetisa, Débora foi juíza e julgava o povo de Israel. Sexta pergunta: qual o capítulo e versículo no livro de Juízes onde Gideão viu um anjo do Senhor? Resposta, letra A, está escrito no livro de Juízes, capítulo 6, e o versículo 19. Letra B, no capítulo 6, e o versículo de número 22. Letra C, no capítulo 6, e o versículo 27. Ou letra D, no capítulo 6, e o versículo de número 16. Qual dessas letras é a resposta correta? Quem respondeu a letra B, respondeu corretamente. Está escrito no livro de Juízes, no capítulo 6, e o versículo é o de número 22. Então, quem respondeu a letra B, respondeu corretamente. Que nos diz assim: então viu Gideão, que era um anjo do Senhor, e disse: Gideão, Senhor Jeová, que eu vi um anjo do Senhor, face a face. Sétima pergunta: com quantos homens Gideão venceu os midianitas? Resposta, letra A, 300 homens. Letra B, 10.000 homens. Letra C, 500 homens. Ou letra D, 600 homens. Qual dessas letras é a resposta correta? Quem respondeu a letra A, respondeu corretamente. Gideão venceu os midianitas com apenas 300 homens. Quem respondeu a letra A, respondeu corretamente. Está escrito no livro de Juízes, capítulo 7, e o versículo número 6, que nos diz assim: e foi o número dos que lamberam, levando a mão na boca,
300 homens, e todo o resto do povo se abaixou de joelhos a beber as águas. 8ª pergunta: como foi a morte de Abimeleque? Qual capítulo e versículo está escrito no livro de Juízes? Resposta: letra A. Está escrito no livro de Juízes, capítulo 9 e o versículo 30. Letra B, no capítulo 9, versículo 40. Letra C, no capítulo 9 e o versículo 50. Ou letra D, no capítulo 9 e o versículo de número 53. Qual dessas letras é a resposta correta? Quem respondeu a letra D, no capítulo 9 e o versículo 53, respondeu corretamente. Está escrito no livro de Juízes, que nos diz assim: porém, uma mulher lançou um pedaço de uma pedra mó sobre a cabeça de Abimeleque e quebrou-lhe o crânio. Quem respondeu a letra D, respondeu corretamente. 9ª pergunta: onde está escrito no livro de Juízes que Sansão fere 1000 homens com uma queixada de um jumento? Capítulo e versículo. Resposta: letra A. Está escrito no livro de Juízes, capítulo 15, o versículo 1. Letra B, no capítulo 15 e o versículo número 8. Letra C, no capítulo 15 e o versículo de número 15 também. Ou letra D, no capítulo 15 e o versículo é o de número 20. Qual dessas letras é a resposta correta? Quem respondeu a letra C, no capítulo 15 e o versículo de número 15, respondeu corretamente. Está escrito assim no livro de Juízes: e achou uma queixada fresca de um jumento e estendeu a sua mão e tornou-a e feriu com ela 1000 homens. A resposta correta é a letra C. 10ª pergunta: quem traiu Sansão? Qual o nome da mulher? Capítulo e versículo da Bíblia em Juízes, no livro de Juízes. Resposta: letra A. Está escrito no livro de Juízes, capítulo 16 e o versículo é o de número 4. Letra B, no capítulo 16 e o versículo é o 1. Letra C, no capítulo 16 e o versículo de número 10. Ou letra D, no capítulo 16 e o versículo é o de número 21. Qual dessas letras é a resposta correta? Quem respondeu a letra A, respondeu corretamente. Está escrito no livro de Juízes, no capítulo 16 e o versículo é o de número 4. Que nos diz assim: quem respondeu realmente no capítulo 16, versículo número 4, respondeu corretamente, que nos diz assim: e depois disto aconteceu que se afeiçoou de uma mulher no vale de Soreque, cujo nome era Dalila. Sabemos que a Dalila foi uma mulher muito má que traiu a Sansão, né? Veio descobrir o segredo dele para aquele povo que não gostava do povo de Deus. 11ª e última pergunta: Dalila era uma mulher direita e correta aos olhos do Senhor ou de Deus? Qual capítulo e versículo está escrito no livro de Juízes? Letra A. Está escrito no livro de Juízes, no capítulo 14, versículo 1. Letra B, no capítulo 16 e o versículo de número 1 também. Letra C, no capítulo 14 e o versículo de número 1 também. Ou letra D, no capítulo 16 e o versículo de número 25. Qual dessas letras é a resposta correta? Quem respondeu a letra B, respondeu corretamente. Está escrito no livro de Juízes, no capítulo 16 e o versículo é o 1 ou de número 1. Foi Sansão a Gaza e viu ali uma mulher prostituta e entrou a ela. Essa é a resposta que está escrito
no capítulo 16, no versículo 1. Amados irmãos e queridos ouvintes, este foi o estudo de hoje, todo no livro de Juízes, no Velho Testamento, onde fala de várias pessoas ali, né, no Velho Testamento, pessoas de Deus, né, mulheres de Deus e homens de Deus. O 67º estudo bíblico que o irmão Zito trouxe para vós no dia de hoje, que hoje são 25 de junho de 2022. Agradeço desde já a atenção a todos os irmãos que vão ouvir e não guardem só para si. Repasse principalmente para quem ainda não aceitou a Jesus Cristo como seu libertador e salvador. Deixo para a meditação de todos 2 versículos que se encontram em Salmos, como eu já disse, 37, 4 e 5, muito lido na Bíblia. Deleita-te também no Senhor, que Ele concederá o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Obrigado a atenção de todos, né? E desde já eu agradeço a atenção de todos em nome de Cristo Jesus. Mais uma vez eu agradeço a atenção de todos, irmãos. Que Deus abençoe todas as denominações do país, abençoe a vocês todos, mas saiba que aqui só há uma pessoa em que podemos confiar como nosso libertador e salvador, que é Cristo Jesus, o Filho de Deus. Amém, amém e amém.